Que bom, irmãos, que bom estarmos juntos aqui para a gente conversar um pouquinho mais sobre a palavra do Senhor. E temos muita coisa para conversar. Interessante assim que a gente acaba muitas vezes a gente não associa o Evangelho à vida. A gente não associa tudo que a gente aprende sobre a palavra de Deus, toda essa espiritualidade, toda a graça e misericórdia, parece que a gente não associa isso à vida. Parece que a gente, distraídos, pode achar assim, não, aqui é o momento da gente ser igreja, daqui a pouco a gente vai para casa ou vai para a vida, aí lá é uma outra situação, é outra coisa. Não, irmãos. O Evangelho nos ensina para a vida. O Evangelho nos ensina para que a gente vá para a vida. Não é aqui que a gente vive o Evangelho. Aqui é uma parte, um lugar onde a gente conversa sobre o Evangelho. Mas o Evangelho, por exemplo, abram aí por gentileza em Tito. Tito, está lá no Novo Testamento. Eu comprei agora uma Bíblia que tem aqueles índicezinhos aqui do lado para poder me dar cola, que às vezes assim, nervoso, você fica assim, meu Deus do céu, onde está isso, está aquilo. Eu comprei, irmãos, agora uma Bíblia que tem aquele índicezinho do lado aqui, é uma cola legal. Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2. Diz assim, Tito, capítulo 2. Você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Ensine os homens mais velhos a serem moderados. Ensine os homens mais velhos a serem moderados, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa, a serem bondosas e sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Da mesma maneira, encorajem os jovens a serem prudentes. Em tudo, seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre... fazendo boas obras, ponto. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Use linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados por não poderem falar mal de nós. Ensine os escravos a se submeterem em tudo a seus senhores, a procurarem agradá-los, a não serem respondões e a não roubá-los, mas mostrarem que são inteiramente dignos de confiança, para que assim tornem atraente em tudo, o ensino de Deus, nosso Salvador. Por quê? Versículo 11. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. 12. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Ou seja, irmãos, a graça, o Evangelho, a misericórdia, tudo que o Pai tem nos ensinado, tem nos falado, é um ensino para a vida. Ele nos ensina a sermos maridos, nos ensina a sermos esposas, nos ensina a sermos vizinhos, nos ensina a sermos filhos, nos ensina a sermos trabalhadores, nos ensina para a vida. O Evangelho nos ensina para a vida. O Evangelho não nos ensina para, como a Mariana falou aqui, para que a gente seja fofinho, gordinho, bonitinho e fica ali com talquinho pompom, guardadinho, protegidinho dentro de casa. Não. O Evangelho nos ensina para a vida, a ponto de, com as circunstâncias da vida, a gente saiba como se portar na vida. Irmãos, a vida não é um parque de diversões. Literalmente,
a vida não é um parque de diversões. Finalmente, a vida não é um parque de diversões. Você vai sofrer na vida. Você vai passar por sofrimento, você vai passar por dificuldade, você vai passar por luta, você vai passar por prova, você vai passar por dificuldade. Sem chance de acontecer o contrário, irmão. Sem chance de acontecer isso. Não estou agorando ninguém, não, tá? Isso é verdade sobre nós. Isso é verdade sobre a vida. Agora, como você vai viver tudo isso, que está a resposta. Como você vai responder a tudo isso, que está o sentido da vida. Como você vai passar na vida, que está a resposta de tudo quem você é, de quem você foi criado para ser. O Evangelho não está dissociado da vida, pelo contrário, o Evangelho nos ensina a viver. O Evangelho nos lança para a vida, mas para a vida em plenitude, para a vida em abundância. Por exemplo, o Luiz Cláudio, está aí não, né? O Luiz Cláudio, ele tem uma máxima, louvado seja Deus pela vida do Luiz Cláudio, estou citando ele assim porque eu acho bacana, a gente vai se debatendo, né, com tudo que a gente aprendeu na vida, tudo que a gente viveu. E vou dar um exemplo aqui do Luiz Cláudio, que está aí, gente. Tá? O Luiz Cláudio está no Papo de Homem, o Luiz Cláudio está lá no Chega de Regra, o Luiz Cláudio está nos cultos, está aí lutando, se debatendo, como todos nós estamos nos debatendo, aprendendo para poder crescer cada vez mais. Aí o Luiz Cláudio tem uma fala que eu acho interessante. Ele fala que a PIB do Vale é um oásis. O Judas até mencionou ali agora. Ele fala que a PIB do Vale é um oásis. E é um oásis. E é um oásis. Ele menciona isso porque ele mesmo fala, as coisas que a gente fala aí fora, as pessoas vêm logo com agressões, enfim, as suas opiniões aí fora, você lança e vem logo, né, os contrapontos. E aqui não, aqui você pode externar, falar, aquela coisa toda, enfim, acho interessante. Aí essa conversa que a gente tem durante a semana, Senhor, me dá uma palavra lá para poder trazer para os nossos irmãos, para a gente poder conversar, e veio isso na minha mente. Aí eu fui lá e peguei no dicionário, claro que é uma coisa simples, eu falei assim, deixa eu pegar aqui no dicionário o que significa esse oásis mesmo na etimologia da palavra. Oásis, pequena região fértil em pleno deserto, graças à presença de água. Oásis, pequena região fértil em pleno deserto, graças à presença de água. Ou seja, a PIB do Vale, como igreja do Senhor, ela é uma pequena região fértil, em pleno deserto, em plena Babilônia, graças à presença de água. Obrigado, meu querido. Obrigado. A água aí, ó. Olha como a água chega. Também, oásis, coisa local ou situação que em meio hostil ou numa sequência de situações desagradáveis proporciona prazer. É isso que ele tem visto na PIB do Vale. É isso que ele tem visto na PIB do Vale. Agora vamos lá. Em João, abram aí por gentileza, João, capítulo 4. João, capítulo 4, versículos 13 a 14. João, capítulo 4, versículo 13 a 14. João 4, 13 a 14, diz assim, Jesus respondeu, quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Ou seja, nós somos fonte de água a jorrar na vida eterna. Nós recebemos essa água, nós bebemos dessa água, a água que é Cristo Jesus, e essa água nos tornou fonte.
Nós não somos cisterna que retém, nós somos fonte que jorra, porque nós bebemos da água que é Cristo. Continuando em João, vai lá para o capítulo 7, por gentileza. João, capítulo 7. João, capítulo 7, versículos 37 e 38. João, capítulo 7, versículos 37 e 38. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Irmãos, nós somos esse oásis. Nós somos esse oásis. Mas o oásis, ele se alimenta de si, ou o oásis dá de alimento, dá de beber? Só a Sandra que respondeu? O oásis, ele é para alimentar a si mesmo e dar de beber a si mesmo, ou o oásis dá de comer e dá de beber? Dá de comer e dá de beber. Então nós somos esse oásis. Se nós estamos dando de comer e de beber. Nós somos o oásis porque nós damos de comer e de beber. E só é possível dar de comer e de beber porque nós bebemos da água eterna. Nós não somos o povo sedento. Nós não somos o povo da falta. Nós não somos o povo da carência. Nós somos o povo que dá, que serve, que dá de comer. Nós somos os últimos a comer, nós somos os últimos a beber, porque já estamos saciados. Somos aqueles que damos de comer, que damos de beber. Irmãos, isso só é possível porque nós bebemos da água que é fonte de vida eterna. Contudo, cuidado. Abram lá em Jeremias capítulo 12. Jeremias capítulo 12. Jeremias capítulo 12. Jeremias capítulo 12. Jeremias 12, versículos 9 e 10. Jeremias capítulo 12, versículo 9 e 10. O povo de minha propriedade tornou-se para mim como uma toca de hiena, sobre a qual pairam as aves de rapina, reúnam todos os animais selvagens, tragam-nos para o banquete. A minha vida foi destruída por muitos pastores que pisotearam a minha propriedade. Eles tornaram a minha preciosa propriedade num deserto devastado. Irmãos, nós somos esse oásis que damos de comer, que damos de beber. Porém, se a gente não se sujeitar ao que o Pai tem nos ensinado, ao que o Pai tem falado aos nossos corações, nesse todo esse tempo onde a gente tem aprendido, tem conversado, a gente, ao invés de sermos esse oásis, a gente pode ser um deserto. A gente pode ser uma terra pisoteada. Pelo fato da gente não se sujeitar. Nós estamos aí aprendendo, estamos conversando sobre essa sujeição ao Espírito do Pai. Sujeitai-vos ao Espírito do Pai. A adoção, ela é irrevogável, ela é inegociável. Não tem o que a gente possa fazer para merecer a salvação ou para nos salvar. É irrevogável. Não foi esforço nosso, isso já foi nos dado. A salvação já foi dada a todos nós. Nós já fomos salvos. Nós fomos adotados pelo Pai. E é inegociável. Porque se é irrevogável, ou seja, não teve o que a gente... E nem se a gente negasse, a gente não tem possibilidade nem de negar, nem de fazer algo para. Então ela é irrevogável.
E é inegável, porque não tem como negar o que já foi feito pelo Pai. Não tem como negar, foi feito. Agora, não tem como negociar, melhor dizendo, né? Ela é irrevogável e inegociável. E inevitável, porque já foi feito. Como é inevitável, agora nós temos uma decisão a tomar. Nós temos uma decisão a tomar, nos sujeitar a essa adoção irrevogável. Nos sujeitar a tudo que o Pai, por conta da sua adoção, trouxe para cada um de nós. Irmãos, parece coisa assim, parece que a gente se torna repetitivo. Mas sabe o que é repetitivo? Repetitivo é o que a gente escuta o dia todo aí, todos os dias aí fora. As pessoas estão ouvindo as mesmas coisas todos os dias e acham que quando a gente vem para cá e escuta sobre o que o Pai tem falado, é repetitivo. Não, irmãos. Repetitivo é o que o mundo apresenta. O mundo te apresenta coisa repetitiva e se repetindo, os personagens se repetindo na história, indo cada vez mais para os seus abismos, cada vez mais as pessoas se tornando quem estão se tornando. Isso é repetitivo. Isso é repetitivo. Ouvir o que o Pai tem falado para a gente é segurança para nós. É segurança. Porque a gente passa aí praticamente de segunda a sábado ouvindo um montão de coisas que o mundo está aí dando. E dando com empenho. Dando com empenho. Eu costumo dizer que o diabo ele não se distrai um instante sequer. A gente que se distrai, a gente que dá mole. Mas o diabo, irmão, parece que ele é um excelente aluno. É um cara muito dedicado, não se distrai. Agora, vira e mexe, a gente não é um bom aluno, a gente se distrai. Então, repetitivo é o que está sendo feito aí fora. A palavra de Deus, ela nunca é repetitiva, pelo contrário, ela é segurança para nós que estamos ouvindo e aprendendo. Irmãos, por que eu estou falando isso? Não é repetitivo dizer que nós fomos vocacionados, que nós somos filhos, que nós temos uma natureza no Pai. Repetitivo é a carne insistindo o tempo todo, falando algo sobre nós que é mentira. A gente se debate com o que a carne fala sobre nós o tempo todo. E isso é repetitivo. Agora, o que a gente precisa ouvir o tempo todo, e não é repetitivo, é que nós fomos chamados, vocacionados, nós temos uma natureza desde antes da fundação do mundo. Nós fomos criados no Pai para um propósito, nós temos um chamado, nós temos uma vocação. Então o que a carne diz sobre nós é mentira. A verdade sobre nós é o que o Pai fala sobre nós. É o que o Pai fala sobre nós. E o Pai tem falado, irmãos. E o Pai tem falado. O Pai tem falado ao nosso coração, o Pai tem falado a nossos ouvidos. E quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo tem falado à sua igreja. Essa é a nossa conversa. É isso que a gente tem falado. Por mais que isso pareça ser repetitivo, mas não, irmãos, isso é segurança para nós. Então, sujeitem-se ao que o Pai tem falado. Sujeitem-se, porque as coisas estão o tempo todo esfregando na nossa cara. Esfregando na nossa cara um estilo de vida. Mas nós temos um estilo de vida a seguir, que é o estilo de vida de quem foi adotado, o estilo de vida de quem foi chamado e vocacionado. E nós temos aprendido isso, que a adoção é irrevogável, é inegociável, e a gente precisa se sujeitar ao que o Pai tem falado para a gente. Por ser essa adoção irrevogável e inegociável, as Escrituras vão dizendo isso desde o início, desde antes da fundação do mundo. Lá em Êxodo capítulo 4, se você quiser antes um pouquinho, Gênesis capítulo 1, quem lembra lá Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 28? Isso precisa ser repetitivo na nossa mente. Gênesis capítulo 1, 26 a 28. Quem lembra? Gênesis capítulo 1, 26 a 28. Ninguém lembra, irmãos? Quem sabe de cabeça? Gênesis capítulo 1, versículo 26 a 28. Isso precisa ser repetitivo. Gênesis capítulo 1, 26 a 28. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e toda
Cadê onde eu tenho? Fui olhar a hora, me perdi. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais da terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Irmãos, esses somos nós, criados à imagem e semelhança de Deus. Êxodo capítulo 4, as escrituras vão dizer que Israel é o meu primeiro filho. Ou seja, nós fomos criados numa paternidade, fomos criados para ser luz, fomos criados para sermos filhos, fomos criados para multiplicar, encher e frutificar. Nós fomos criados para sermos imagem, nós fomos criados à imagem e semelhança do Pai. Nós somos filhos, nós somos aqueles que frutificam, nós somos aqueles que somos a imagem e semelhança daquele que se doa, daquele que se dá, daquele que dá de comer, daquele que dá de beber. Nós somos esse oásis aí na vida. E Êxodo capítulo 4 vai dizer que Israel é o meu primeiro filho. Israel foi uma nação separada para ser luz, referência para as outras nações. Israel foi separada para ser referência. A igreja foi separada para ser sal, referência, luz, para onde quer que esteja. Onde quer que cada um de nós aqui, como igreja, vá, onde cada um de nós, como igreja, toca a planta dos pés, nós somos luz, referência, sal, naquele lugar onde nós estamos. Nós fomos criados, chamados e vocacionados para isso. Fora isso, fora viver esse propósito, nós estamos dessignificando o propósito pelo qual nós fomos chamados e vocacionados. Então o Êxodo vai continuar nessa história de que nós fomos criados, que Israel foi essa nação que vai ser referência de luz para as outras nações. Só que Israel vai seguindo a vida e Israel começa a se perder do seu propósito, do seu chamado, e vai para a Babilônia. Israel, ele, por conta de se perder do seu propósito, caminhando passo a passo e a passos largos para o precipício, Israel necessariamente é encontrado na Babilônia. Ele vai para o exílio babilônico. Mas vai para o exílio babilônico não como quem está sendo castigado. Vai para o exílio babilônico como quem precisa acordar, como quem precisa ser ensinado, educado, trazido à memória de quem é, do seu propósito, do seu chamado. O exílio babilônico não é castigo de Deus. Deus não é um Deus que castiga. É um Pai amoroso que educa, que ensina, que orienta. E isso necessariamente foi feito para que Israel voltasse ao propósito pelo qual foi chamado. E lá, perante essa galera aí, tínhamos lá alguns personagens, dentre eles Daniel e seus 3 amigos, que foram levados para lá. E agora a gente vai conversar um pouquinho, nessa introdução aí, que espero tenha sido um pouco menor do que a do pastor, mas a gente vai conversar um pouquinho sobre... A gente já conversou à noite, domingo passado, mas a gente tinha separado aí alguns pontos para conversarmos, não deu tempo de conversar sobre todos os pontos, e a gente vai finalizar agora conversando mais um pouquinho sobre essa galera aí que foi para lá, para o exílio babilônico, mas não se rendeu a esse espírito babilônico. Não se rendeu ao espírito babilônico. A igreja é um oásis porque não se rendeu ao espírito babilônico, ao espírito de deserto, ao espírito de sequidão, ao espírito de infertilidade. Nós somos essa terra, esse lugar fértil que jorra água,
porque não se rendeu ao deserto e à sequidão. Amém? Então vamos continuar falando agora sobre esse propósito, sobre Daniel, que foi para o exílio babilônico, mas não se rendeu a essa mentalidade. Agora entra aí, Daiane ou Elton. Então vamos lá, bom dia, irmãos. Vamos relembrar o que a gente já começou a ver no domingo à noite, né? Peço aos irmãos que abram suas Bíblias em Daniel 1. E relembrando aqui, nós vimos que a cultura babilônica tenta castrar um filho de Deus, tornando-o infértil, né? Ela faz com que os filhos de Deus, ela pode fazer, porque os filhos de Deus que se sujeitam, que se submetem à vontade do Pai, não vão se entregar a isso. Mas a Babilônia vai tentar nos fazer inférteis. Ela também vai tentar nos definir por nossas capacidades e habilidades. Lembram? Nós vimos isso também. Daniel e seus amigos, eles eram de portes, eram bonitos, eram inteligentes, então eram filhos de Deus com uma característica. Então a Babilônia olhou para esses filhos de Deus através dessas potencialidades, dessas habilidades deles. E nós vimos também que a vida dos filhos de Deus que são assimilados pela cultura não são contados no livro da vida, porque nós percebemos que não foram só Daniel e seus amigos que foram exilados, tinha muitos outros deles. Então, por que a Bíblia, por que o livro da vida nos faz questão de registrar só o nome desses 4, se tinham outros? Então, a forma como vivemos conta ou não no livro da vida. E aí a gente viu isso também. E hoje nós vamos começar a ver que a Babilônia vai tentar mudar a identidade dos filhos de Deus para divindades pagãs. Eu vou pedir aos irmãos que abram Daniel 1:7 e vamos ler juntos, por favor. Daniel 1:7. Diz assim: o chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque e a Azarias, Abidnego. E aí eu fui dar uma pesquisada o que significa esses novos nomes que eles receberam, né? E aí, Beltesazar significa... Bel é um nome babilônico em referência ao deus de Nabucodonosor. Bel protege a vida do rei. Daniel recebeu esse nome lá. Sadraque, comando de Acu, autor do mal. Deus nos proteja do mal, o Deus deles. Mesaque, aquele que pertence à deusa Sheshash. E Abidnego, um dos deuses babilônicos, talvez o Sol ou os planetas Júpiter ou Vênus. Mas se você vê o significado dos nomes deles reais que eles receberam da família, é sempre uma evocação de quem eles eram em Deus, o nosso Pai. Então, uma coisa que a Babilônia vai tentar nos fazer com os filhos de Deus é mudar a nossa identidade. E a gente percebe isso tão forte hoje nos nossos dias, porque o que a gente escuta em relação às mulheres, né? Principalmente em relação às mulheres. Os homens, é sempre aquela questão de omissão e tal, mas as mulheres hoje estão ficando bem realizadas num lugar de empoderamento, que não é um lugar dela, que é um lugar que a Eva também foi chamada e ela aceitou. Então, as mulheres hoje escutam muito o quê? Você é o que você quiser. Quem nunca ouviu isso aqui? Eu já ouvi 300.000 vezes. Vão te acusar de machismo, hein? Cuidado. Não, mas isso é muito sério. E vem sutil, é gostosinho ouvir isso. Vai lá, realize seus sonhos e seja quem você quiser. Então, hoje, nós mulheres também enfrentamos essa tentativa de mudança da nossa identidade. Lembra que a Erivanda leu lá no início? E Deus fez o homem e a mulher conforme
a sua imagem e semelhança, conforme a sua imagem e semelhança nos criou. E a primeira coisa, e a primeira oportunidade que a Babilônia vai tentar fazer conosco é mudar a nossa identidade. E a gente aceita muitas vezes. E a gente acredita. E isso é tão sério que quando a gente recebe um filho de Deus na nossa casa, muitas vezes nós não perguntamos ao pai qual é o nome dele. A gente vai lá e dá o nome dele de acordo com o que eu quero. E a gente não pergunta ao pai porque ele já tem um nome na eternidade. E a gente não para, não se prostra, não escuta o que o pai tem a nos dizer a respeito daquele filho. Isso é muito sutil. Porque a gente acha que tem poder sobre ele. Porque quem dá nome tem poder sobre aquilo, né? Sobre aquela coisa, sobre aquela pessoa. E é isso que a Babilônia tenta fazer conosco. Isso é muito... Percebe como isso está no nosso meio? E a gente não percebe. Porque não é algo drúsculo, não é algo assim monstruoso. É algo bonitinho. Ah, é meu filho, está na minha barriga, eu que gerei, então eu que escolho o nome. E é o primeiro ponto que a Babilônia vai tentando nos fazer. Ela vai tentando nos cegar em relação aos nossos filhos, vai tentando nos cegar em relação a nós mesmos, e a gente vai ficando com a identidade distorcida de verdade, de quem a gente é. Irmãos, só sobre esse ponto que Daiane falou, que é muito bacana, muito legal. Por exemplo, como que era feito, né? Como que era feito lá nesse tempo de Israel, esse tempo dos judeus lá. Os filhos nasciam, eles já não nasciam com o nome. Eles não nasciam com o nome. O nome era dado após, no mínimo, 8 dias. No mínimo 8 dias de nascido, que os nomes eram dados, porque eles davam o nome de acordo com a identidade da pessoa, e não com aquilo que o pai e a mãe queriam que eles fossem. Não a identidade que os pais queriam dar a eles, mas a identidade, a vocação e o propósito pelo qual eles nasceram. E é isso que a Daiane acabou de falar, que isso é lindo, é fantástico demais. Nós temos uma identidade, nós temos uma vocação, nós temos um chamado. E a gente insiste em dar para os nossos filhos, por exemplo, uma identidade que seja parecida com a nossa, mas não com a nossa vocação no pai, mas com aquilo que a gente acha das nossas competências, com aquilo que a gente acha que é bonitinho, com aquilo que a gente vê nas aparências. Qual é o nome bonito hoje em dia? Qual é o nome da moda? Hoje em dia, que eu fiquei pasmo com isso, né? Que eu não sabia. Eu não sabia, pode ser que eu esteja atrasado aí, provavelmente seja isso, mas eu não sabia que existe, por exemplo, o cachorro da moda, né, Davi? A gente comprou um cachorro lá, que tadinho, até morreu, mas aí depois eu fui conversar com o meu sobrinho, Ô, meu pai, fugiu, como é que é o cara... Veterinário, fugiu aqui. Meu sobrinho que é veterinário, aí ele conversou, perguntei para ele, perguntando sobre cachorro e tal, e ele falou sobre isso, que existe o cachorro da moda. Nós estávamos lá com um pastor alemão, que não é o cachorro da moda, que a gente queria vender os filhotes do cachorro. Eu estou lembrando, a gente queria vender os filhotes do cachorro. Mas por que a gente estava com dificuldade de vender? Porque não era o cachorro da moda. Existe o cachorro da moda. Claro, estou mal comparando aqui, me perdoe, mas a gente acaba fazendo isso com os nossos filhos. A gente quer dar nome para os filhos de acordo com a moda. Como é feito lá com os cachorros, que esse cachorro agora, o cachorro da moda, eu nem sei falar o nome, eu sei que é aquele troncudinho lá e tal, não sei nem o nome, mas existe o cachorro da moda. Só que os nossos filhos, o que a gente tem aprendido do pai não tem a ver com aparência, não tem a ver com moda, não tem a ver, meu irmão, tem a ver com identidade, com a vocação e chamado. Você não é quem você quiser ser. Isso é modinha. Isso é pecado. Isso é pecado. Você querer ser quem você quiser ser, é pecado, irmão. É pecado. Você tem uma identidade, você tem uma vocação, você tem um chamado. Essa modinha aí de querer poder ser quem você quiser é pecado. Isso aí, quem tem falado nos nossos ouvidos ou no ouvido de quem quer que seja, é o demônio, é o capeta que quer botar essa modinha.
Isso é uma modinha demoníaca. E isso aparentemente é bonitinho. Você tem liberdade para ser quem você quiser. Mentira, isso é uma escravidão. Isso é uma escravidão. Você não é quem você quer ser. Você é quem você nasceu para ser. Você foi criado antes da fundação do mundo por um Pai amoroso que te deu identidade, que te deu propósito, te deu uma vocação, te deu um chamado, te deu um desígnio para a vida. Por isso a repetição é importante, porque a gente esquece. A gente esquece de quem a gente é. Quando a gente é lá, os pedagogos sabem, a gente trabalha muito com repetição, pode ser de formas diferentes, mas tem que ter repetição para haver aprendizagem. Você, para o seu filho aprender a andar, você precisa ensinar e repetir esse movimento até que ele aprenda a comer, a tomar banho. E o desenvolvimento de uma criança se dá através de repetição. Né? Então, com os filhos de Deus não é diferente. Por que Deus muitas vezes fala a mesma coisa? Porque Ele sabe que nós nos esquecemos. A gente vive como se a gente fosse o Superman, a supermulher, mas nós não somos. Nós caímos. E se a gente não se lembrar da nossa origem, nós vamos ficar caídos pelo caminho. E não tem outra alternativa de se lembrar de quem você é se não for no Pai. No nosso Pai. Não tem outro jeito. Você vai procurar nos Instagrams, nos livros, em qualquer outros lugares que tem ferramentas boas, mas que não são as ferramentas originais, que é a palavra do nosso Pai. Então, se eu não me prostrar diante da palavra, diante da verdade do que Deus diz sobre mim, sobre nós vamos viver esquecidos. E vivendo do jeito que a gente quer, que a gente acha que tem que se viver. Olá, irmãos. Bom dia. Seguindo, né, naquilo que a gente tem sido ensinado e aquilo que Deus tem nos mostrado, né? Porque, como a Daiane falou, se a gente não for lembrado, a gente vai se contaminar e ser totalmente absorvido pela maneira de viver e de pensar que existe na Babilônia. Mas uma coisa que eu tenho tentado abstrair, tentado não ficar preso, é porque muitas vezes a gente acha, estou falando, desculpa, tá, se eu falar a gente, não estou dizendo que você pensa assim, mas numa maneira geral, muitas vezes tentaram associar Babilônia com uma coisa específica, com algo específico, com um lugar, com uma coisa específica. E a Babilônia não é isso. Ela não está em um lugar ou com uma placa. Ela não vai chegar para você, a Babilônia não vai chegar para você e falar: dá licença, bom dia, eu sou a Babilônia, vem aqui ter um papo comigo. O inimigo não vai chegar para você e falar: dá licença, meu nome, eu sou o inimigo da sua alma, vem aqui conversar comigo. Vai se dar de uma maneira camuflada, de uma maneira a conta-gotas, e não vai ser, muitas vezes, percebido de forma explícita. Por isso que o pastor tem falado aqui, ele já falou em algumas semanas, ele falou sobre isso. A Bíblia ela não foi feita para a gente entender, mas ela foi feita para a gente meditar. Porque quando a gente lê algo, por exemplo, esse texto aí, volta lá, por favor, em Tito 2, o texto que o Erivander leu aqui ainda agora. Se a gente lê esse texto de forma distraída, já dá um problema danado hoje. Porque o texto está falando ali, o texto fala, lê aí, por favor, aí, rapidinho, resumidamente, do 2 e diante. Tito, capítulo 2, versículo 2. Ensine os homens mais velhos a serem moderados, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom.
Verso 4. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. 6. Da mesma maneira, encoraje os jovens a serem prudentes, em tudo seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Use linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados por não poderem falar mal de nós. 9. Ensine os escravos a se submeterem em tudo a seus senhores, a procurarem agradá-los, a não serem respondões. Para por aí. Olha só, eu pedi ele para ler esses 2 trechos, porque isso aqui pega 2 assuntos aí que estão hoje, dá maior problema se você falar. Daiane falou aqui sobre a questão do empoderamento. E aqui está dizendo que é para as mulheres ensinarem as outras mais novas a serem obedientes e dedicadas aos seus maridos e filhos. Isso, dentro do que você acabou de falar, se você falar isso lá no seu ambiente de trabalho, ou dependendo de um contexto, nossa, que absurdo, que absurdo. Se for falar de escravo ajudar o seu senhor, nossa, que absurdo. Como assim? Os patrões são exploradores, são maldosos, e você tá incentivando a escravidão, você está incentivando a opressão e assim por diante. É só dizer uma mulher quando diz que vai parar a vida profissional para cuidar dos filhos. Diz isso para a mulher hoje. Olha só, irmãos, eu abri aqui não foi combinado, tá? Eu recebi num grupo que eu participo, Daiane e Erivan estão vendo aqui, um meme que postaram hoje pela manhã. É um grupo de amigos que eu conheço há 32 anos. Nós somos amigos desde a maternidade, né? Não, brincadeira. Nós somos amigos desde que eu comecei a trabalhar no mercado de trabalho. Todo mundo tem a mesma idade que eu, e uma menina postou aqui, mulheres nunca estiveram tão estressadas e tristes na última década como agora, mostra um estudo mundial. Aí tem a foto de uma mulher assim, a outra com óculos na mão, e isso aqui foi um print do Facebook. E aí uma mulher comentou o seguinte: nós estamos sobrecarregadas com casa, família, trabalho e ainda temos que fazer papel de homem hoje em dia. E a outra comentou: a gente lutou tanto por direitos iguais que ficamos assim. Eu não quero mais direito igual, eu quero ser esposa troféu. Ela está colocando aqui: eu quero ser esposa, eu quero fazer yoga no horário comercial, eu quero testar a receita da Ana Maria. Esse negócio de ser empoderada está sendo demais para mim. Olha só, Daiane. Isso aqui é um meme num grupo que eu faço parte, e essas mulheres aqui que eu faço parte são executivas, falam 3 idiomas, passam as férias lá nos Estados Unidos. Não é longe. Lá onde você não sabe nem onde falar, né? Tá entendendo? E aí elas tá caindo a ficha delas de que, poxa, quando olha para o lado e vê uma mulher que cuida do filho, que é amada e que não se enquadra no perfil, elas falam assim: poxa, tem alguma coisa errada aí, eu acho que me enganaram. Está começando a cair a ficha, né? Na década de 60 foi quando começou aí o boom de empoderamento feminino, que teve aquele evento lá que as mulheres queimaram o sutiã, né? E tal, porque a gente pode fazer tudo que os homens fazem, isso, aquilo, outro. Aí você vê, 70, 80, 2000, 50 anos depois, começou a dar esse resultado aí que a gente está vendo. Por que isso tem a ver com o que a gente está falando sobre Babilônia? Porque a Babilônia não é um lugar específico, ela não está em um lugar específico. A Babilônia em si, ela influenciou muitas civilizações. Várias civilizações foram influenciadas, e inclusive a nossa. Nós herdamos muitas coisas que foram pensadas e criadas lá na Babilônia. Mas aí qual é então o nosso trabalho
o nosso empenho, como o pastor costuma falar, é não deixar ser engolido pela Babilônia. Não é mudar, querer acabar com o sistema, porque não vai acabar. Não vai acabar. Ele vai simplesmente se moldando, vai mudando de acordo com cada situação. E aí eu lembrei de dois personagens, né? Daniel, que é o que a gente está falando, e o outro foi José. Aí a gente, quando vê a história de José, tem duas coisas em comum entre José e Daniel. José, ele foi levado cativo. Ele foi levado cativo para o Egito. Daniel foi levado cativo para a Babilônia. Então, há essa semelhança entre um e outro. José permaneceu no Egito. Ele permaneceu no Egito. Mas a identidade dele não era de egípcio. Ele permaneceu no Egito. Daniel permaneceu na Babilônia, mas a identidade dele, mesmo trocada lá, não foi mudada nele. Ele permaneceu na Babilônia, mas sem ser contaminado. Então, José entrou no Egito, mas o Egito não entrou nele. Daniel entrou na Babilônia, mas a Babilônia não entrou nele. Nós estamos no mundo. Nós estamos no mundo. Então, por exemplo, eu não sou dessa época. Não sou dessa época. Eu sou novinho, eu sou crente, não sou mais novinho não, né? Porque senão o pastor vai brigar comigo se eu falar que sou novo. Eu sou um crente que estou há menos tempo, mas eu ouço muita gente falando, antigamente, né? Que antigamente na igreja não podia isso ou não podia aquilo. Antigamente, por exemplo, não sei, tá? Mulher não cortava o cabelo de certo jeito porque não podia. Para se diferenciar do mundo, existia uma maneira de cortar cabelo, né? Existia uma maneira de se vestir. Existia uma maneira de falar. Existia para quê? Para se fazer uma diferenciação entre o quê? Entre a igreja, entre a comunidade da fé e o mundo. Aí hoje não tem mais nada disso, né? Não tem mais nada disso. Hoje você não sabe mais quem é crente e quem não é. Porque de corte de cabelo, por causa de roupa, por causa de se usa brinco, se usa piercing, se tem tatuagem, você não sabe mais o quê? Não sabe mais o quê? Diferenciar o quê? Visualmente. Visualmente. Mas existe ainda uma maneira de se perceber se é da Babilônia ou se é de Deus. Existe. Não é externo. Não é externo. Estão entendendo o que eu estou falando? E não é comportamento. Isso também está acontecendo para nos mostrar. Porque se você entrar na rua e cruzar com uma pessoa que seja assim, 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 assado, você pode dizer, poxa, esse aí é crente. E se você olhar uma pessoa que está completamente oposto, esse aí não é crente. E Deus pode estar naquele que você acha que não e naquele que acha que sim, ele não está. Por exemplo, aconteceu uma situação comigo há muitos anos atrás, eu era da Babilônia com B maiúsculo, tá? Mas eu estava usando uma calça tergal, Judá, eu estava usando uma calça tergal, misturei o tergal com calça, uma calça tergal e uma blusa social por dentro da calça, né? Uma pessoa me olhou na rua e falou assim, você é crente? Eu falei, eu achei ruim, cara. O cara me confundiu com crente. Faz isso comigo não, cara. Me confundir com crente, que absurdo. Estão entendendo? Porque a roupa, ele fazia associar a uma questão. Então, José entrou no Egito cativo. Daniel entrou na Babilônia cativo.
E aí uma pergunta: nós éramos o quê? O que nós tínhamos em comum com Daniel e José? O cativeiro. Nós também fomos escravos. Aí vem, né, aquele papo lá de Jesus com os... como é que é o nome daquela... os fariseus. Ué, como assim? Nós nunca fomos escravos. Não. Você também foi cativo. Nós éramos cativos. E nós fomos livrados do cativeiro. Nós fomos livrados do cativeiro. Só que, ou melhor, assim como José, ele estava no Egito, Daniel estava na Babilônia, nós estamos aonde? Nós permanecemos aonde? No mundo. Foi o que o Erivan estava falando aqui. É para a vida, não é para cá, para aqui, para esse oásis. É para a vida. Então, o nosso desafio, o nosso trabalho é perceber essa Babilônia disfarçada e caminhar com aquilo que Deus tem mostrado para nós de maneira diferente, de ser, mesmo estando na Babilônia. Irmãos, porque olha só, aquele texto que a gente leu aqui de Daniel 1, né? Dá para abrir de novo aí, por favor? Se a gente for olhar ali, os contextos que estavam lá naquele tempo, lê aí, por favor. Lê do 2, daqui. Versículo 3 de Daniel 1. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária... Tá bom até aí. Olha só. Tá bom, pastor. Olha só. Eles deveriam ser capacitados para servir no palácio. Aí está falando, olha só, eles tinham que ensinar, não é isso? Qual era o trabalho deles? Eles tinham um perfil, jovens sem defeito, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem o conhecimento e vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio. Beleza. Olha só, há um perfil. Não era qualquer maneira. Tinha um perfil, eles eram bons, eles tinham conhecimento em várias coisas, eles ensinavam. Aí se a gente for pegar hoje aqui, o que é buscado para, por exemplo, igual o Daiane falou, o que é buscado um perfil de uma mulher que seja interessante para o mercado de trabalho? É uma mulher que seja inteligente, que tenha sido estudada, que... Se possível, sem filho, né? Porque se filho possível, dá trabalho, a mulher vai faltar. Se possível, sem filho e etc. Se você for ver vou dividir aqui, na iniciativa privada, no mercado financeiro, tem que ser pessoas de alta capacitação, de conhecimento, de análise financeira, de número, isso e aquilo outro. Se você for para o mercado, para o concurso público, irmãos, a pessoa para passar no concurso público, né? Você pega aí os caras aí, vai lá, entra lá no judiciário lá da vida. Você estudou aonde? PUC. Você estudou aonde? Você fez o quê? Mestrado, doutorado, MBA, não sei o quê. É a mesma coisa. É a mesma coisa do que a gente está falando aqui atrás. Então, nós não vamos mudar isso. Nós vamos, estando lá, ter a visão, o olhar diferente e sabendo que para qual propósito que se está ali. E não querer achar que ali ou aqui é algo da Babilônia ou não, é que eu não posso fazer isso ou que eu posso deixar de fazer aquilo que vá me contaminar.
não é um local físico. E o que eu queria terminar fazendo essa associação reforçando ou relembrando, como a Daiane falou, para nós essa esperança de que José não foi engolido pelo Egito, Daniel não foi engolido pela Babilônia. Nós não seremos engolidos pela Babilônia transmutada do nosso tempo, nesse pensamento que tenta padronizar qualquer coisa para que a gente se coloque nesse sentido. Nós fomos, de fato, libertos. Nós fomos, de fato, libertos. João 8:36 diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. E nós somos livres. Nós somos, porque nós já fomos libertos. Mas nós não vamos ser catapultados da Babilônia. Nós vamos permanecer no mundo. Nós estamos no mundo aqui. Então, essa é a nossa jornada. E a garantia que nós temos é a garantia que Paulo, eu vou ler aqui também, né, Filipenses 1. Eu acho que Elton está entrando até no próximo tópico, né? Vão para ele entrar já. O próximo tópico, né? Uma das coisas que a Babilônia também faz conosco, aliás, agora é como a nossa resposta em relação à Babilônia, que é o 5º tópico, né? Como os filhos de Deus que não se renderam ao espírito babilônico se posicionam na Babilônia. Então é isso que Elton vai começar a falar um pouquinho. Mas irmãos, o que acontece? Por conta do horário, a gente já vai encerrar aqui, a gente já vai caminhar para o final. A Daiane falou, poxa, olha que legal, tá vendo? Olha que bacana. Mas essa conversa a gente vai continuar na EBD. Essa conversa a gente vai continuar nos encontros da vida. Por isso, irmãos, que é muito interessante não é você vir ao culto e ir embora para casa. É muito bom você vir aos encontros, você está se encontrando. Não se perca com esse espírito babilônico que te empurra, que te catapulta, né? A palavra que o Elton usou aqui, que te catapulta para a vida, como quem veio aqui, cumpriu um evento e volta para a vida. Foi como a gente lá mencionou logo no início, irmãos. O evangelho, ele se molda para a vida, ele nos molda para a vida. Por exemplo, como a gente acabou de falar aqui agora, sobre a Babilônia, sobre esse espírito babilônico. Apocalipse 18, não preciso abrir, eu vou ler. Apocalipse 18, versículos 2 a 4. E ele bradou com voz poderosa: caiu a grande Babilônia. Ela se tornou habitação de demônios e antro de todo espírito imundo, antro de toda ave impura e detestável. O mundo jaz no maligno. É essa a Babilônia. É disso que está sendo dito. Pois todas as nações beberam do vinho da fúria da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela. À custa do seu luxo excessivo, os negociantes da terra se enriqueceram. Então, ouvi outra voz dos céus que dizia. Então, ouvi outra voz dos céus que dizia: saiam dela, vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam. Vou repetir. Então ouvi outra voz dos céus que dizia: saiam dela, vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela
não os atinge. Irmãos, como foi dito aqui, nós estamos na Babilônia. Nós estamos na Babilônia. Mas nós não podemos nos render ao espírito babilônico. Nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Nós vivemos nesse sistema babilônico. Inclusive, nós usamos esse sistema babilônico. O sistema babilônico tem a ver com a economia. Quem aqui não tem conta bancária, levanta a mão. Quem aqui não recebe dinheiro, quem não recebe salário, levanta a mão. Ah, baixou, né? Quem aqui não bota a mão em dinheiro, levanta a mão. Não estou falando em valor, estou falando em dinheiro em si. Enfim, nós fazemos negócio. Quem aqui não vive no sistema religioso, levanta a mão. Quem aqui não vive no sistema batista, levanta a mão. Irmãos, a Babilônia é um sistema econômico e religioso. Você não tem como fugir disso. Agora, você tem como fugir, sair. Saiam dela vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que vocês não se sujem e não sejam um com a Babilônia. Nós saímos, nós estamos geograficamente, mas nós saímos existencialmente. E é isso que o Pai tem falado aos nossos corações. Que esse ensino é para a vida. Esse ensino é para te ensinar a ser pai, te ensinar a ser filho, te ensinar a ser marido, te ensinar a ser esposa, te ensinar a ser mulher, te ensinar a ser homem, te ensinar a vida, te ensinar como se vive quem nasceu do Pai Nosso, quem nasceu de novo, quem foi adotado e se permitiu essa adoção, quem se permitiu a adoção do Pai na nossa vida. Amém? É isso, como a Daiane falou aqui, mas é isso que a gente tem para conversar nesse instante. Mas vamos continuar essa conversa agora no EBD, vamos continuar essa conversa aí nesses nossos encontros, para que a gente possa ir para a vida como esse oásis. Esse oásis só é oásis se ele dá de beber, se ele sacia a fome. Oásis não é para beber ou para comer, é para dar de beber, para saciar a fome. E vocês são oásis do Senhor. Amém? Vamos nos colocar em pé, vamos orar. Daiane, você foi maravilhosa. Como é que... O pastor falando. Daiane, você foi demais. Olha, gente, vamos... Não é isso? Mas enfim, legal, muito bom mesmo. Irmãos, eu conversei com o pastor assim, pastor, como vai ser agora se um dia isso aí, sei lá, por um motivo ou outro, a gente acabar com isso aqui? Como vai ser agora voltar para o pastor sozinho aqui à frente, ou para eu sozinho, para o Elton sozinho, para a Daiane aqui sozinho? Irmãos, eu acho que não dá mais. Porque isso tem feito todo sentido. Às vezes a gente tem aquela falazinha de 2, 3 minutos, mas, irmãos, como isso é bom para a gente, como foi bom ouvir a Daiane falar, sério, acho que a Daiane falou que assim, como tipo assim, puxa, tem mais para falar. No começo a Daiane fica assim, meu Deus, como é que vai ser isso? Como nós ficamos, como que vai ser isso? Essa questão de estar aqui à frente. Mas olha só, acabei de ouvir agora a Daiane falar assim, tipo assim, puxa vida. E é isso. Essa conversa, irmãos, é muito boa. É uma conversa produtiva demais. E é uma conversa séria demais para que a gente desperdice, para que isso tudo não faça sentido. Então, que isso seja aí
pelo menos por um bom tempo, essa nossa conversa em família. E é isso mesmo, é a conversa em família, conversa em comunhão, conversa à mesa. Amém? Daiane, ora com a gente aí para a gente encerrar esse momento, por favor. Oremos. Pai de amor, te damos graça por mais esse encontro. Te agradecemos, ó Deus, pela vida de cada irmão que está aqui, que venceu a Babilônia no acordar, que está aqui, ó Deus, rompendo para estar em comunhão, em família, para ouvir o que o Senhor tem a nos dizer ao nosso respeito, a respeito do teu povo, a respeito da tua igreja, Senhor. Louvado seja o seu nome, porque o Senhor tem se revelado a nós, o Senhor já entregou tudo a nós, a tua igreja, Pai, que possamos crer no que o Senhor já disse, que possamos nos firmar no que o Senhor já falou, na Tua palavra, e vivermos, ó Deus, nos lugares que o Senhor tem nos levado. Te agradecemos, Senhor, porque, como o Elton disse, não é um comportamento, não é um padrão, Senhor, mas é uma mente que precisa ser transformada de acordo com o que o Senhor nos criou, de acordo com a Sua vontade, com os seus desígnios, com o seu propósito. Pai, e é onde é o lugar que nós não queremos sair. É o lugar, ó Deus, que nós queremos permanecer no seu propósito, na sua vocação, no seu amor. O Senhor olha para Israel e não tem nada de bonito ali. O Senhor olha para Israel e está tudo muito ruim, mas o Senhor decidiu amar Israel a ponto de entregar o seu filho. Pai, Israel somos nós, é a história do nosso povo, é a nossa história. Que nós não vejamos tudo que o Senhor tem falado como água à parte. É a nossa história, é sobre nós, é sobre o Senhor, é sobre o seu amor, a sua imensa graça, misericórdia. Senhor, que nós possamos nos abrir inteiramente porque o Senhor tem feito e falado no meio do teu povo. Nós te agradecemos, Pai, por tudo, por tua palavra que é viva, por tua palavra que é rio e encontra, ó Deus, em nosso interior também fontes, ó Deus, que jorra para os lugares que o Senhor está nos levando com as suas mãos. Lá na Babilônia, nós não estamos indo como aqueles que são melhores, nós estamos indo como aqueles que são responsáveis por nossos irmãos. Que isso também jamais seja negligenciado no nosso entendimento. Nós somos os teus filhos mais velhos que têm ouvido. E tudo será também mais intenso conosco, porque nós já somos indesculpáveis diante de tudo que o Senhor já falou. Louvado seja o Senhor. Em nome santo de Jesus, te agradecemos. Amém. Aquele que crê e quer se sujeitar a essa oração que a Daiane fez aqui agora, digam amém. Amém. Irmãos, vamos para a nossa EBD. Dá um abração aí no seu irmão. Vamos para a EBD.